delongas, amém? Eu queria convocar aqui, chamar Plínio para estar com a gente. Nós vamos estar aqui com ele nesse primeiro tempo. Vamos dar uma salva de palmas para Plínio. Então, Plínio, irmãos, é um parceirão e tive a grata surpresa de saber que ele há muito tempo já é do Verbo da Vida de Campo Grande, do pastor Cristiano. Ele e a sua família já tem uma jornada muito grande com o pastor Cristiano, do Verbo da Vida de Campo Grande. É um grande homem de Deus, um empresário bem sucedido, tem uma história maravilhosa, né? Se ele fosse contar todos os detalhes da história, né, Plínio? A gente precisaria de um tempo bem extenso aqui de milagres que aconteceram na vida dele, de coisas que Deus modificou e alinhou o coração dele, e hoje ele tem desfrutado de um tempo de abundância de crescimento. Então o Plínio tem uma expertise muito grande na área comercial, né? Ele trabalha na gestão da sua empresa, né? De um grupo que trabalha com material hospitalar, e ele vai poder compartilhar isso com você. Ele faz gestão de equipe, captação de clientes, gestão de grandes clientes, e eu creio que ele tem grande chave de sabedoria para compartilhar com a gente. Além disso, a unção que opera na vida dele para estar liberando sobre nós aqui também. Amém? Então, Plínio, fica à vontade aí. Boa noite, paz. Eu agradecer o convite do meu amigo Rodrigo, pastor Rodrigo. Para a gente que é amigo da mais tempo, às vezes é desconexo falar pastor Rodrigo, que eu conheço de outros carnavais. Literalmente de outros carnavais. Amém. Que é isso, pastor? A gente almoçou um tempinho atrás, o pastor Júnior liderou um almoço lá no blog Entre Amigos. Aí eu contei um pouquinho da história de Rodrigo. Ele só fazia, e foi. Diga mais. Mas, gente, boa noite. Meu nome é Plínio Albuquerque. Sou membro da Verbo da Vida de Campo Grande. Meu pastor Cristiano da Curveiro. Mas amo essa obra, amo essa igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui com vocês. E poder passar. Eu tenho uma missão grande hoje. Em alguns minutos, tentar fazer uma venda para vocês. Vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se a área está aí. Eu vou falar um pouquinho sobre gestão e sobre vendas. Eu tenho uma carreira na parte de vendas e há alguns anos eu tenho gestão e liderança sobre algumas pessoas na minha empresa. Engraçado que fora da minha empresa eu não consegui ter gestão sobre essas pessoas. Para você entender, eu vim de algumas multinacionais e sempre fui vendedor. Eu sonhava em gerir pessoas, mas fora eu não consegui. E Deus, ele realizou um sonho meu, assim, ele não é que é um sonho, ele me mostrou, ele mostra que ele é Deus a cada dia, né? A cada momento, e às vezes muitas vezes ele surpreende a gente. Eu estava com o meu sócio, que é meu irmão em São Paulo agora, e nós nos tornamos distribuidor na região Nordeste, do meu ex-gestor, do cara que me demitiu há 10 anos atrás. Então ele não sabia que eu tinha uma empresa, a empresa dele captou, foi em busca de distribuidores e tivemos uma reunião em São Paulo e ele teve a grata surpresa de eu ser o dono da empresa. Então Deus faz assim, viu? Com quem eu falo? Ou está aqui? Está aqui, né? Eu prefiro. Tudo começa no sonho, né? Então, quem não sonha, está morto. Pode parar e refletir o que está acontecendo na vida de vocês, porque tudo começa no sonho. E é para tudo, tá? Não é para o vendedor, não. E aí eu vim aqui falar para vocês, dizer talvez algo que vocês não saibam. Tudo é vendas. Todo mundo aqui é vendedor. Se você não sabia, fique sabendo agora. Ah não, mas eu sou advogado. Você é vendedor. Eu sou juiz. Você não é juiz, você é vendedor. Ah, eu sou dentista. Você não é dentista, você é vendedor. A gente vende desde o momento que a gente chega em qualquer lugar. A gente vende a nossa imagem. A
A gente vende a partir do momento que a gente abre a boca para dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos vendedores. Todo mundo é vendedor. A gente está vendendo alguma coisa, ou algum produto, ou algum serviço, ou a nossa própria imagem. Nós somos vendedores. Vendedor é uma profissão subjugada. E aí quem entende já que é vendedor vai entender o que eu estou falando agora. Vocês já ouviram alguma história assim? Ou a tia, ou a mãe, ou a avó, a sogra chegar para alguém e dizer assim: como é teu nome? Yuri, meu filho está desempregado. Arruma qualquer coisa para ele, até vender alguma coisa. Alguém aqui já ouviu isso? Já participou? Já teve na família alguém que: ô Rodrigão, meu sobrinho, menino bom, estudando federal, faz administração, mas não teve uma oportunidade, arruma alguma coisa para ele, até para ser vendedor. Até para ser vendedor. É uma profissão totalmente subjugada. Totalmente subjugada. Só deixa eu te dar uma chave. Vou te dar algumas chaves dessa caminhada. Deixa eu te dar uma grande. Vendas é o que move o mundo. Vendas é o que move o mundo. As grandes negociações, que é aquilo que está acontecendo, é porque o pessoal inventa nome bonito, né? Business, gestor de negócios, gestor de grandes negócios, que account, tudo isso sabe o que é? Vendedor. Vendedor. Mas o mundo quer categorizar, botar um nome em inglês, em francês, em alemão. Isso é vendedor. Vendas movem o mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas tudo começa no sonho. Vamos voltar para o sonho. E quando eu penso em sonho, eu carrego isso comigo. Eu lembro logo de José. Quem conhece a história de José aqui sabe que José, além de ser um sonhador, ele decifrava os sonhos, né? E aí todo mundo, creio eu, né? E quero crer assim, que todo mundo conhece a história de José. E chega um dado momento que José é vendido, vai para a casa de Potifar, e ele administra a casa de Potifar por uma situação que acontece, que todo mundo sabe qual é, né? Ele vai parar na prisão, passa 11 anos na prisão, administra a prisão, e chegam duas pessoas, né, a liderança, né, do corpo de funcionários de Faraó, né, o padeiro e o copeiro, vão presos, né? Acaba que ele decifra os sonhos do copeiro e do padeiro, um para a morte, um para a vida, para quem não sabe. E ele diz assim, porque viveu, né, o governante da casa de Faraó: lembra-te de mim. Se apega e se lembra-te de mim. Quando fores ter com o Faraó, quando tiveres a oportunidade, lembra-te de mim. O que ele estava fazendo? Ele fez um network na prisão. Ele estava negociando, ele estava vendendo. Quando tiveres com o Faraó, lembra-te de mim. E acontece que Faraó tem um sonho e precisa decifrar esse sonho. E aí Deus é tão maravilhoso que ninguém decifra o sonho. Vem bruxos, vem místicos, vem todo mundo. Ninguém decifra o sonho. E aí chega um dado momento que quem é chamado, ou quem ouve isso, o copeiro. Ele diz: Faraó, quando eu estava preso, tinha um homem lá embaixo que decifrou tanto meu sonho quanto o sonho do padeiro. Chame ele agora. E aí vem uma grande chave. Talvez você já leu a Bíblia, você já conhece essa história de pôr salteado de frente para trás, de trás para frente. Mas eu não sei se você se atentou a esse detalhe. O pessoal manda chamar José, né? José, Faraó quer ter com você, ele quer conversar com você sobre a questão do sonho dele. E José diz a palavra, e aí eu sempre penso o seguinte:
Se está na palavra, é porque é importante estar. Algo que não está na palavra não tem relevância. Se está, é porque tem relevância. Concorda comigo? E a palavra diz assim: eis que José coloca a sua melhor roupa, faz a barba, se limpa e vai ter que falar. Isso serve para a gente. Sabe que às vezes a gente tem uma reunião importante e não está preocupado com os detalhes. Não está preocupado se eu fiz a barba, se não fiz a barba, qual é a roupa que eu vou. Isso, meus amigos, chega a ser ignorância. Tem um negócio para fechar, às vezes eu subjugo, do mesmo jeito que eu sou subjugado. Às vezes eu subjugo um cliente. Quem aqui nunca fez isso, né? Aquele cliente é pequeno, ele compra muito pouco, eu tenho passado por experiências que aquele cliente me comprava muito pouco, hoje é o meu maior cliente. Nunca subjugue um cliente. Nunca faça isso. E aí José sobe, põe a melhor roupa, faz a barba, se limpa e vai ter que Faraó. Tenho certeza que vocês conhecem a história. Ele explica, decifra o sonho de Faraó, né? 7 anos de fartura, 7 anos de falta. Explica todo o processo. O Faraó olha para ele e diz: certo, mas quem vai fazer isso? Quem vai administrar? Chama os líderes dele, dizendo: eu não conheço aqui ninguém com mais conhecimento, com mais força e que Deus tenha revelado tudo isso, porque esse homem está aqui na minha frente. Tira o anel do dedo, dá a José. José, a partir dali, de um prisioneiro se torna governador do Egito. Então tudo começou no sonho, na dedicação. Mas o sonho é a base de tudo. Então, se você não está sonhando, tem algum tempo, peça a Deus para você sonhar. Porque sonhar é bom. Sonhar faz parte da história de um vencedor. Eu adoro sonhar. Os melhores negócios, as melhores coisas que apareceram na minha vida foi através de sonho. Então, sonhe. É importante sonhar. Bom. Preparação. Então, preparação. Não tem como ter um avanço na vida sem se preparar. Então, a gente precisa se preparar para tudo na vida. É importante isso. Seja nos seus estudos, seja no seu trabalho. Você precisa ter a preparação do processo. Então, se prepare. Né? E aí, a imagem de Noé. Então, Noé teve uma história de preparação longa, 100 anos para construir uma arca. Então, não só a preparação, como a perseverança. Era zombado, tido como doido. Então, Noé passou por isso, por essa questão da preparação. Então, a gente precisa também trazer isso para a nossa vida profissional. De estar preparado, de se preparar, é muito importante. A preparação faz parte do nosso processo empresarial, pessoal, familiar. E a gente precisa estar bem conectado com essa questão de se preparar. Esse eu diria que é o principal ponto na nossa vida de vendedor, de gestor, independente do que você faça. Se você é um dentista, se você é um empresário do comércio, os desafios. Né? E aí, Davi teve um grande desafio. Golias não foi o primeiro, nem foi o último. Mas os desafios na nossa vida empresarial eles acontecem a todo momento. E a gente precisa, de fato, estar focado, estar preparado para enfrentar todos esses desafios que acontecem na nossa vida empresarial. Não são fáceis. Já passei por vários desafios. Tenho certeza que todo mundo aqui passa por desafios diários. E a gente precisa estar sempre focado nesses desafios. Né? Tendo a esperança, tendo a fé, que nós estamos preparados. O mercado não é fácil. Não tem passado por momentos fáceis no mercado. Eu
trabalha com alguns segmentos do comércio, quem está em indústria. O mercado está bem complexo, mas a gente tem que ter a esperança de que a gente se preparou, de que a gente está firme para enfrentar isso aí e vencer os desafios. Vencer esses desafios porque, além de ter um Deus, né, por nós, amém, nós estamos firmes, né, e sabendo que a gente, o próprio Deus me fala isso, né? Tem bom ânimo, né? Eu venci, então você vai vencer também. Então, tenha fé que você vai enfrentar seus desafios e vai vencer. Venda esse desafio todo dia. O cara que é vendedor, ele sabe disso. Ele sai de casa e ele tem um grande desafio. Ele sai de casa e ele sabe que tem que enfrentar não só o dia a dia, não só o seu cliente, mas muitas vezes liderar uma equipe. E eu sempre falo o seguinte, pelo menos para mim, né, eu vejo como esse é o maior ponto. O empresário, né, o cara que lidera algumas pessoas, o maior desafio dele é se automotivar. Se ele não está automotivado, ele não consegue motivar ninguém. Então imagina alguém que você, às vezes todos nós passamos por problemas. Imagina que você está com um problema, está passando por alguma coisa e precisa motivar a sua equipe. Então, esse para mim é o maior desafio que tem do líder, né? Do gestor, do empreendedor, é motivar a sua equipe e se automotivar. Depois dos desafios, na verdade os desafios eles não param, né? Mas a gente precisa focar em avanços. Chega um momento na nossa vida empresarial que as coisas estão meio paradas, meio estagnadas. E a gente precisa entender que a gente precisa avançar, que a gente precisa subir um próximo degrau, ir para um próximo degrau, ir para uma próxima escala, uma próxima estação. E isso acontece na nossa vida empresarial, na nossa vida de vendas. Isso vai acontecer muitas vezes. E eu entendo que conexões, que é isso que a gente está fazendo aqui, conexões nos devem para outra estação. Eu, particularmente, os grandes empregos, as grandes conquistas que eu tive foi através da educação, foi através do network. Foi assim que a coisa aconteceu. Em momentos difíceis da minha vida, Deus colocava pessoas na minha frente, na minha vida, que você via que era Deus mesmo, que me indicava para alguma coisa, que conseguia algum produto. E quem é empreendedor, que eu sou desde jovem, ele tem essa visão de estar olhando aonde tem uma oportunidade, qual o negócio que no momento vai dar certo, que está caminhando, que está pujante. E a gente, Deus, ele foi sempre muito maravilhoso na minha vida em relação a isso. As dificuldades acontecem, né? Eu já passei por inúmeros, mas Deus sempre esteve ali, me abrindo porta dentro de porta, e me dando grandes oportunidades para avançar, né? Para poder caminhar. E gratidão é uma coisa que a gente precisa caminhar com isso. A gente precisa ter isso dentro de nós. Acabei de falar que na minha caminhada muitas pessoas me ajudaram, muitos amigos me ajudaram. E a gente precisa ser grato. Não só a Deus, né? Principalmente a Deus, mas Deus ele usa pessoas. Às vezes nem pessoas que são da igreja. Isso é engraçado, né? Porque a própria palavra fala que nos honra um burro. Então, na minha vida, e eu vejo na vida de várias pessoas, ele usar pessoas que às vezes você nunca esperou. Então, Deus usando, a gente às vezes pensa assim, rapaz, esse cara aí, mas Deus faz assim. Deus usa pessoas com uma gratidão
caminhe com gratidão no coração, caminhe entendendo que a gente precisa ser grato às pessoas. Isso nos ajuda. Deus ele tem um amor por isso. Tenho certeza disso. A sua palavra não nos deixa mentir. Né? A gratidão ela move o coração de Deus. Ela move o coração de Deus, com certeza. Queria falar para vocês de alguns erros, de alguns mitos, né, dessa parte comercial, dessa parte de vendas. Existem alguns erros que nós vendedores, ou que o mercado impuseram, né, sobre a caminhada do vendedor, tem alguns, mas produto bom se vende só. Isso é um mito. Todo produto, independente de ser bom, muito bom, mais ou menos, ele vai precisar de um bom vendedor. Então existe um contexto que a gente escuta muito isso. O cara vende Coca-Cola. Coca-Cola se vende sozinho. O cara vende leite ninho. Leite ninho, todo mundo gosta. Então, isso é um mito. Isso não existe. Precisa sempre do vendedor. Deixa eu continuar aqui. Não se vende só, precisa de pessoas para ser vendido. Claro que existem vários canais de venda. Hoje, principalmente no mercado, mercado online, mercado virtual, mercado físico, mercado loja, quiosque, e-commerce. Então, hoje o mercado é gigante, mas o produto não se vende só, precisa sempre do vendedor. Outro mito, um mito muito pesado, é o mito do erro, né? Um erro que é um erro grande, que é você sobrevender um produto. O que é sobrevender um produto? É você tentar vender um produto que já está vendido. Eu costumo sempre contar uma história. Hoje é muito comum, né? Sempre existiu, na verdade, esse ramo de corretagem, né? De imóveis. E eu estudei uma história uma vez, o cara era um corretor, né, foi vender um apartamento para Yuri, ele foi Yuri chegou, né, com sua família, dentro desse apartamento, aí olhou, gostei, é meu apartamento. Então, agarra isso, esse apartamento é meu. Aí chega o vendedor. E aí, Yuri, gostou do apartamento? Aí, Yuri, é meu, está fechado o apartamento. Mas, gostou do perfil? Está dentro do que você imaginava? Está fechado o apartamento, é meu. Mas, quantos filhos? Quantos quartos? Está vendido, amigo, o apartamento é meu. Então, esse é o erro do vendedor. O vendedor, ele muitas vezes faz isso. Porque às vezes, aí o cara até contou, né? Às vezes o cara quer preencher mais uma lista de CRM, o cara quer preencher, o cara não está focado no cliente. O bem está vendido, cara. O cara quer comprar um carro. Eu fui comprar carro, procura ela. Gostei do carro. E aí, gostou? Tá. Gostei, é meu. Não, mas gostasse daquele banco? Não, é meu, tá fechado. E o teto? Teto água e tal, não sei o quê. A cor, a tinta. Está fechado, próxima pergunta, né? Vamos pegar a tua ficha, quando é que é o seu pagamento? Vamos para a próxima etapa. Então, isso é um erro grave do vendedor. Ele sobrevender um produto. Né? E ele podia fechar sem passar alguns conselhos. Eu carrego comigo um conselho muito forte, que é: seja um perguntador de alta qualidade, seja um perguntador qualitativo, saiba o que você vai perguntar. A sua pergunta não enche o saco do cara, mas a sua pergunta ela vai trazer
algumas respostas que você precisa para entender o perfil do seu cliente. Então, essa questão da pergunta é muito importante. Entender o que eu vou perguntar, como eu vou perguntar, em que momento eu vou perguntar. Essa é uma das principais dicas de vendas que a gente pode mostrar. Eu falo muito isso com minha equipe. Muitas vezes a gente tem poucos minutos na frente do cliente. E a gente precisa ser assertivo. Não usar o tempo do cliente de forma errada. A gente precisa saber quais as perguntas que ele vai fazer. Uma outra dica, um outro conselho que eu poderia deixar para vocês, né? Que também é muito importante. Tenha boas conexões. Se junte com boas pessoas. Tenha sempre uma pessoa, não desmerecendo você próprio ou a mim mesmo, mas você tenha sempre uma pessoa um nível acima de você, né, que já alcançou algumas coisas que você ainda está buscando, que já chegou no outro nível que você ainda não chegou. E tenha essa pessoa como um conselheiro, tenha essa pessoa como um cara até para ter uma agenda com você, se for possível, claro. A gente sabe que o mundo é muito dinâmico, o dia a dia é muito dinâmico. Então, se você tiver uma pessoa para caminhar com ela, para ter uma agenda mensal, quinzenal, é importante até para você detalhar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida profissional, pegar alguns conselhos empresariais. Então, caminhar nessa visão de quais as perguntas que eu preciso fazer, qual o momento que eu vou fazer essas perguntas, e caminhar com pessoas que podem agregar na minha vida profissional. Estou dizendo para você deixar de andar com seus amigos, longe disso. Porque muitas vezes você também vai ser um degrau para alguém. Do mesmo jeito que você busca alguém que tenha um conhecimento maior, é importante que você também seja degrau para outras pessoas. No mais, queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tentei ser o máximo objetivo possível, até para caminhar dentro da ordem do processo. E nesses minutos finais eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês e somar, de poder ser o sombrio na vida de uma pessoa, para mim eu já estou bem satisfeito. Vendas é um processo que move o mundo, mas que traz muitos desafios. Tanto que é uma profissão subjugada. Então, a gente vai ter a palestra do amigo Berger, que é uma máquina, vai somar na vida de vocês também. Cara, que é uma história bem abençoada, veio lá de baixo também. Então, é importante a gente ouvir essas histórias. 10 anos atrás, minha mãe que está aqui, né, não me deixa mentir, a gente tinha uma série de dificuldades em casa. 10 anos atrás. Então, Deus, ele é um Deus que muda a nossa vida, que traz mudanças que você imagina que você não imagina. Então, creia, lógico, sonhe, se prepare, né? Não deixe de investir em você. Acredite que as coisas vão acontecer. Às vezes não é no nosso tempo, mas as coisas vão acontecer. Precisa ter essa fé, ter essa consciência que Deus, ele é por nós, mas ele quer trabalhar em nós algumas coisas que só ele sabe, e é tudo no tempo dele. Então, as coisas mudam muito rápido, o tempo ele passa, e você olha para trás e diz: eu não acredito que eu cheguei até aqui, eu não acredito que essas coisas aconteceram. Isso na vida de qualquer um. Eu lembro que a gente não tinha nada, e que a oração da minha mãe era uma oração profética de
dizer que caminhões iam entrar, né, na nossa empresa, que nem tinha empresa. Você orar, dizendo que vão chegar caminhões para entregar produtos numa empresa que nem existe. Só Deus mesmo, né? E era essa a oração dela, era essa a nossa oração, né? Que o telefone ia tocar, que os e-mails não iriam parar de chegar com pedidos. E eu só tenho gratidão, Deus, gratidão por tudo que Ele fez, né? Na nossa casa, pela minha vida. E poder somar na vida de vocês, né? Que vocês possam acreditar nisso. Ele é um Deus vivo, Ele está dentro de nós, Ele quer o melhor para nós, mas a gente precisa agir também. A gente não pode achar que isso vai cair do céu, é uma luta. Mas Ele quer nos abençoar. O desejo dele é nos abençoar, é o prazer dele em nos abençoar. Eu sou muito grato, queria agradecer essa oportunidade aqui com vocês e espero ter somado de alguma maneira nessa noite chuvosa. Quem pôde estar aqui, eu espero ter somado nessa vida de vocês. Beleza? Deus abençoe vocês e que vocês tenham um entendimento que Deus está. A alegria dele é nos abençoar. A alegria dele é nos ver bem, é nos ver prósperos. Muitas vezes ele diz: meu filho, eu estou aqui, faça só a sua parte aí para poder ajudar de alguma forma. E a gente precisa entender o que Deus quer de nós. Então, é isso. Essa é a minha participação. Glória a Deus! E aí, bênção? Amém. Irmãos, uma jornada de sucesso, ela tem muitos desafios, né? Tem muitas estações de superações, mas esse momento é para a gente não só ensinar para você algumas coisas, mas também inspirar você, né? Histórias de sucesso, história de pessoas como Plínio, sua família, né? História de fé, de crer naquilo que Deus confiou a eles, né? Não desistir. E muitas vezes, irmãos, nós temos desafios tão grandes, mas a gente às vezes é tendencioso a desistir, a abandonar, mas permanece firme naquilo que Deus confiou, porque assim como Deus é na vida de Plínio, da sua família, Ele é também na nossa vida, nos nossos empreendimentos. Então eu queria que você desse uma salva de palmas. A gente vai ter feito também de network aqui, de comunhão. Você tem livre acesso aqui de fazer perguntas, compartilhar algumas coisas, né, trocar número, trocar contato, enfim, esse é o momento para isso mesmo. A gente está junto aqui, está conversando e se conhecer, tá? A história dele é muito maior do que isso que ele contou aqui. A história dele é muito maior, tem muitas coisas para acontecer. Ele estava conversando ali dentro que alguns testemunhos dele de semeadura no reino de Deus, né? Como ele faz parte de uma igreja, então ele tem testemunho de milagres, coisas que ele semeou e Deus deu o dobro para ele de aumento de faturamento, porque ele entendeu de fato para que ele foi chamado, né? Para ser um semeador na casa do Senhor, e isso é maravilhoso. Quando eu digo semeador na casa do Senhor, não só na igreja local, mas por onde você passar, você ser um distribuidor das bênçãos de Deus aqui na terra. Amém? Então, nós estamos agora na sequência, vamos ter a segunda palestra, o segundo time, e esse time agora é muito especial também, né? Vamos ter aqui Júnior. Júnior é um parceirão também, conheço o Júnior já há alguns anos, e ele continua a mesma coisa que eu conheci ele, né? Ele prosperou, ele avançou, cresceu, ganhou influência, mas continuou com o mesmo coração, a mesma unidade, a mesma disposição. Eu convoquei ele e disse: rapaz, estamos juntos aqui, essa palavra está marcada na agenda e a correria é grande, mas ele está aqui com a gente. Ele já viesse para cá, Júnior. Dessa uma salva de palmas para você. A Assembleia de Júnior, de fato, ele era da Assembleia de Deus e aí ele casou, precisou, por algumas circunstâncias, ir para Nazareno. Ele estava brigando para ser a esposa dele, para ser aceita na Assembleia de Deus, era uma coisa muito
muito complicado, né? Um processo muito grande. Ele, rapaz, vamos para Nazaré, para a gente resolver esse negócio. E ele está congregando 7 anos na igreja de Nazaré, de Boa Viagem. E, irmãos, ele tem uma pegada muito forte no empreendedorismo, tem uma indústria, né, de alimentos, não só de bolo de rolo, mas outras coisas que ele faz também. É um grande homem de Deus, ele tem uma pegada também segura na ação social, ele investe em empreendedorismo, ele investe em pessoas, né, ele dá palestra por onde ele passa. Ele serviu há algum tempo no Exército também. Hoje no Exército ele é uma referência, né, de empreendedorismo, de coisas que ele colocou a mão e Deus prosperou, né? Ele tem feito várias palestras técnicas, inspirando pessoas por onde ele passa, né? Teve também, foi candidato a deputado estadual na eleição passada. Eu não sei por que ele foi, mas Deus levantou ele, né? A gente teve uma conversa, né, no restaurante. Rapaz, eu quero conversar com o pastor, com o meu amigo, e a gente conversou, foi uma conversa muito boa. E eu creio que Deus está levantando ele nessa área também. Ele trouxe brinde para a gente. Eu vou deixar ele falar, ele trouxe ele. Ele é jeitoso, ele é jeitoso. Então, gente, eu queria que você recebesse novamente uma salva de palmas de jogo. Pessoal, boa noite. Boa noite. Estou me acostumando aí com o tempo. O camarada aí da câmera aqui, onde eu tenho que ficar, eu me adaptando. Sou meio vergonhoso ainda com o microfone, mas depois a gente vai se adaptando. O senhor conhece algum lugar? O senhor é do Açaí, fui seu cliente. Me chamo Berme Júnior, como o Rodrigão já falou, né? Empreendo desde os meus 8, 9 anos de idade. Vou começar contando a minha história do início e vou tentar ser breve, porque o tempo que ele deu ali foi muito grande, 30 minutos. Normalmente a gente conta essa história em 1 hora e meia. E aí, comecei com 8 anos de idade, né? Eu voltei da escola, minha mãe tinha fundado um refeitório, e aí eu descobri naquela época que todo mundo, né, ele nasce com um dom, né? Todo mundo ele nasce com um dom. A questão é se a gente vai trabalhar esse dom dentro da gente para fazer ele crescer e criar sonhos dentro desse dom e planejamentos ou não. Um tempo depois do negócio da minha mãe, acho que uns 6 meses depois, eu descobri que a minha mãe ela vendia, sei lá, 150 marmitas por mês. E eu botei na minha cabeça, com 10 anos de idade, que eu precisava fazer aquele negócio da minha mãe e vender 3 vezes mais. Só me pergunto por que naquela época eu queria que o negócio dela vendesse 3 vezes mais. Um belo dia, 5 horas da manhã, eu me levantei e fui para a integração da Macaxeira, aqui no final da Vida Norte. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a oferecer a comida da minha mãe, só que ninguém conhecia a comida. E aí eu passei umas 2 horas lá e consegui vender uma marmita. Só que de fato a comida da minha mãe era muito boa. Quem já comeu lá sabe, né, Bruno? E dessa marmita que eu vendi, no dia seguinte eu consegui vender 15. E aí fosse propaganda dentro da integração da Macaxeira, eu passei uns 3 a 4 anos da minha vida vendendo quentinha ali. Nesse mesmo período aí, eu me dividia entre estudar, vender almoço e uma banquinha, um fiteirozinho que eu tinha, que foi meu primeiro negócio sozinho. E aí eu acho que com uns 15 anos de idade, meu pai me tirou lá do negócio da minha mãe e me levou para trabalhar com ele numa borracharia que ele tinha, e até hoje ele tem. Quem toma conta são 2 irmãos meus, fica ali próximo ao Bar Loche, um antigo Texaco, que hoje é Ecoposto. E lá eu comecei a me descobrir com a parte de tecnologia. Meu pai já tinha uns 3 colaboradores e eu via que todo mundo tinha um trabalho muito pesado, braçal, e eu participava desse trabalho braçal, né? Porque eu tinha as mãos muito caliçadas. E aí eu comecei a pesquisar, né? Não tinha tanto acesso à internet, mas quando os vendedores chegavam lá, eu perguntava a ele como era que eu fazia para ter uma máquina pneumática, porque eu vi de vez em quando em algum filme, alguma coisa, e aí o cara fez uma oferta lá e eu comprei. Eu acho que naquela época, meados aí de 2005, 2004, 15 anos de idade, a gente foi uma das primeiras borracharias aqui da Zona Norte a ter uma máquina pneumática de desparafusar pelo caminhão. E eu fiz a aquisição, sei lá, em 20 e poucas parcelas, 500 e poucos reais, né? E aí eu paguei. Quando meu pai chegou, ele disse: "Você está ficando doido, como é que você compra um negócio desse? Vai conseguir pagar e tal." Assim.
terminou os 15 meses lá, a gente terminou os poucos meses, a gente terminou de pagar. O pai saía e eu fazia as compras, eu comprei um macaco com um macaco. Ele chegou e me mandou para casa, na hora que eu fazia as coisas sem autorização dele, aí deixou o macaco lá. E ele começou a usar esse macaco pneumático, ou seja, a gente levantava carro com 35 toneladas, 30 toneladas no braço, e era muito forte. Era bom, mas era trabalhoso, né? E aí, comprei esse macaco, sei que os anos se passaram, chegou a hora de eu dar adeus e viver alguns sonhos pessoais meus. E aí, quando eu entrei nas Forças Armadas em 2007, entrei como soldado, né? Da borracharia para as Forças Armadas, na borracharia eu trabalhava, no Exército era férias. Então, pesado que era o serviço na borracharia. E aí, eu comecei a me destacar, fui destaque do mês, fui destaque do campo. Um ano depois eu engajei, fui praça mais distinta, né? Acho que quem é militar aqui sabe, quando você é dentro dos militares da sua época ali, o melhor, ou se destacou mais, aí eu fui eleito para praça mais distinta, recebi a medalha. Enfim, fui designado a fazer o curso de cabo, subsequente fazer o curso de sargento. E eu não quis, porque eu pleiteava a comissão do exterior, pedi para o Haiti, e não quis, pedi para não fazer o curso de cabo. Eu sabia que se eu fizesse, eu ia ter que fazer o curso de sargento, e ia perder a oportunidade de conhecer o exterior, e era o que eu queria. Mas o Exército me deu muitas oportunidades e ensinou muita coisa, né? Rodei o Nordeste todo, como eu era pequenininho, a gente tinha uma equipe lá, que a gente recebeu uma ordem oficial que prendia gente no Nordeste todo. Então, todo desertor que tinha, a gente ia à caça, eu era o menor da equipe, só para vocês terem ideia, minha equipe era PHU. Quando foi em 2011, 2010, eu recebi o convite para ir para a missão no exterior, missão no Haiti. Fui para o Haiti e lá eu tive a oportunidade de entender o quanto o país da gente é rico. Rico em tudo. E ter a oportunidade de a gente estar aí ouvindo, não só uma palestra sobre empreendedorismo, uma história de vida motivacional, mas sim sobre o próprio Evangelho. E aí, eu passei a amar o meu país quando eu estive no Haiti. E lá eu tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos, que era do lado, da República Dominicana. Aumentei um pouquinho o currículo no exterior. Quando voltou para cá, eu terminei uma formação que eu já tinha iniciado. E eu acho que o maior segredo da minha vida como empreendedor foi que meu pai me ensinou a poupar desde cedo. Então, quando eu entrei nas Forças Armadas, eu ganhava um salário de R$207. Ganhando R$207. Mas naquela época, R$207 era R$207, não dava para nada. Naquela época não dava para nada, hoje é que não dá mesmo. E aí, foi aprovado no início de janeiro de 2008 que ninguém podia receber menos que o salário mínimo, 207 naquela época era muito que o salário mínimo, 2008. E aí, foi aprovado, mas a gente não recebeu. Quando foi em junho, saiu o subsídio, ou seja, não recebeu todos os meses atrasado. Eu disse, quando eu olhei lá a minha conta, tinha muito pouco reais, só que eu estou rico. Eu peguei aquele dinheiro, deixei guardado na minha poupança, enganjei em agosto, fui juntando o salário já enganjado, que era 810, salvo engano, era 600 e alguma coisa, já era mais que um salário mínimo. E aí tinha sido aprovado uns 3 aumentos, virou um ano, recebi outro aumento. No final do ano a gente recebe um décimo, só que lá a gente recebe um salário mais outro salário, que é bem significativo o décimo, do primeiro ano. E eu peguei esses 2 salários, mais os 4 meses que eu tinha junto, o dinheiro que tinha saído do subsídio, botei na poupança e foi quando eu chamei meu pai para a gente comprar um caminhão. Um amigo dele tinha oferecido a ele uma época, um caminhão para agregar na prefeitura. Eu precisei ter um empréstimo, junto com o dinheiro que eu tinha, foi feito. A gente comprou um caminhão, acho que 1 ano e meio depois, a gente tinha terminado de pagar o caminhão, comprou uma carreta para ele e meu pai. E aí saí com o caminhão e uma carreta. E aí eu comecei a seguir minha vida acadêmica, né? Mas sempre guardando um pouquinho do que eu tinha na poupança. Quando eu engajei, o salário era R$810, eu pagava a parcela do empréstimo, que era R$380, e eu achava que ainda sobrava muito para mim, como jovem solteiro, gastar. Então eu fiz o consórcio, fui ali na Honda, na Vida Norte, fiz o consórcio, e aí fiquei com o que sobrava do dinheiro para sobreviver, porque eu sabia, a gente jovem com dinheiro, se ficasse na mão, ia gastar. E eu me virava nos 30, porque a minha história eu era borracheiro. Então quando eu cheguei lá no quartel, todo mundo tinha carro. Foi que eu fui vender pneu e jogo de roda. Dentro do quartel. Eu vi um dia o cara dizendo que eu só não faço chover, mas depois que chove eu embalo ela e vendo a água para dar. E ali no município. E
e ela ainda me ensinou a fazer um pouquinho disso aí. Né? Eu sou daqui da comunidade da Guabiraba, como eu falei, né? Tenho 35 anos, fiz agora dia 27 de maio. E da onde a gente vem, né? Da onde a gente vem, é a visão que eu tenho. Eu não vou deixar dizer de predestinado, porque aí é um lado religioso, mas quem olha pra gente, dali pouca coisa vai sair. Conheço 3 da minha época que tem uma vida razoável. Uma é César, mora no Rio Grande do Norte, é agente penitenciário federal, e a outra é Nied, eu acho que é a dona do CCE aqui na Madalena do CCE, por ali. Enfim, o resto, alguns já se foram, já morreram, outros estão presos. E aí da minha geração, de jovem ali do Corpo da Telha, poucos conseguiram sair e ter uma vida relevante. Assim. E de tudo isso, né, que eu fiz ainda no quartel, eu acho que o mais importante foi a minha formação. Por mais que eu não aplicasse, porque eu não tenho aplicado, se eu vou falar muito tempo aí, senão eu vou extrapolar aqui. E que eu não tenho aplicado muito isso na empresa, porque empreender não tem nada a ver com glamour, eu ouvi uma vez. Não tem nada a ver com faculdade, com ser universitário. Empreender tem a ver com botar a mão no arado e se virar nos 30. Né? Mas enfim, terminei minha formação, né? E decidi que eu iria sair do quartel em 2014. Só que tem uma historinha minha, poucas pessoas sabem. Eu sempre fui um cara ruim de papiro. Eu gostei de estudar. Só que eu me converti aos 15 anos. E lá na igreja, todo jovem pregava. Só que para pregar, o cara tem que gostar dele. Fui obrigado a gostar de Deus. E eu digo que a igreja, bom, a igreja, ela me salvou. De fato, como pessoa, espiritualmente falando. Então, eu comecei a praticar, a ler mais e tal. Depois de convertido, acho que com 16 anos, eu já assumi a minha classe da escola dominical. Enfim, foi tudo muito rápido e tal. E fugiu aqui, fui da meada, poderia estar rodando aqui, mas vai voltar. Eu estava falando, não gostava de estudar. E para ser pregador, eu teria que estudar bem. Cheguei no quartel, para chegar no quartel, também no quartel você não incorpora se você não for ensino médio. Então eu tinha 15 anos e era sexta série. E aí eu fui obrigado a fazer o quê? Um supletivo. E entrar, senão não incorporava. Em 3 anos eu terminei o ensino médio. Só que naquele momento dos meus 15 anos ali, eu decidi que eu queria estudar. Porque eu já estava um jovem, já entendi um pouquinho, ou seja, a igreja ela me mostrava muita coisa que no meu mundo lá da borracharia não mostrava. Estuda. Aí o que foi isso? Combinei com meu pai sempre foi um cara que pediu muito que a gente estudasse. Eu nem exigia que a gente trabalhasse, mas ele disse: se você for estudar, eu pago qualquer coisa. Eu peguei a carona no que ele disse. Aí fazia o supletivo à noite, pela manhã eu ia para o pior, eu saía de carro 8 horas da manhã. Ia para uma matéria isolada que eu fazia no colégio adventista, o colégio adventista eu acho que é adventista do centro. Fazia uma matéria isolada lá, ninguém passava vergonha, só nerd. E à tarde eu ia para a biblioteca pública, estudava e de noite eu ia para o supletivo. Enfim, 18 anos, terminei um ano e meio. E aí eu tinha aquele sonho dentro de mim de ser concursado. Porque meu pai dizia: o melhor emprego do mundo é isso, o melhor emprego do mundo é isso, seja concursado. E eu sabia da dificuldade que eu tinha, não era, como licença da palavra, um idiota. Eu sabia que eu tinha uma base para passar no concurso. Mas eu passei 3 anos da minha vida construindo uma base para pelo menos ter uma didática boa. E de fato, eu consegui. Então, quando eu decidi sair das Forças Armadas, em 2014, eu ainda tinha um ano, meu contrato ainda podia ser renovado por mais um ano. Foi o ano que eu fiz 6 concursos, eu acho. Oficial da polícia, para soldado aqui, soldado na Paraíba, um concurso a nível do estado aqui. Enfim, dos 6 concursos que eu fiz naquele ano, eu passei 4. E aí eu disse: 7 anos como soldado, eu vou fazer o que como soldado? Eu vou passar oficial agora. Fiz todo o processo do CFU, todo, exame médico. Só não fiz a matrícula. Bem mais na frente, Deus ele me fez entender que ele me permitiu passar no concurso, foi para mostrar que eu não era o jumento que eu achava que era. Mas o que ele tinha para minha vida era outra coisa. E de fato, o sabor da casa ele me mostrou, ou me provou.
E meu sonho era ser concursado. Ser soldado, era ser soldado, na verdade. Eu tive o sonho de ser empresário. Mas quando a gente entra num negócio desse, quando você entra em alguma coisa que você quer trazer para a sua vida ou transformar a sua vida, você tem que transformar isso no sonho. E a partir do momento que eu transformei o Sabor da Casa no meu sonho, isso aqui agora vai ser o meu sonho, isso aí só vai acontecer 1 ano e meio depois do Sabor da Casa. Aí o Sabor da Casa chegou ao nível que chegou anos atrás. Então, dia 1 de julho de 2014, não, em abril de 2014 eu decidi que eu ia sair. Aí a gente já entra na história do Sabor da Casa. 1 de julho de 2014 eu decidi que ia sair das Forças Armadas, comprei um galpãozinho na época, lá em Passarinho. O cara estava pedindo 150 mil, eu acho. E aí eu chamei o link do cara, o cara querendo vender, eu querendo comprar. Quando é qual é o preço que o senhor faz, ele é 150, eu digo, eu pago 100, eu vendo 120, isso não está comprado. Quanto é que você tem? Eu tenho 30. Não sei como é que você quer fazer, eu passo cheque aqui pro senhor. E ele disse, não, mais cheque também, como o Brasil teria à vontade. Passei um monte de cheque desse camarada. E comecei a obra no prédio. E aí pedi licença ao capitão lá, capitão, meu último ano, me deu uma liberada, me liberou meu tempo, eu ia informar na campanha. De fato, me liberaram. Deus foi bondoso comigo. Eu costumo dizer que eu tenho mais do que mereço. De fato, eu tenho mais do que mereço. E aí, quando foi dia 1 de julho de 2014, eu formalizei a empresa. Criei o Sabor da Casa. Desenhei a logomarca no papel, levei para uma gráfica lá em Boa Viagem. O cara fez lá, o negócio lá, cobrou R$120 na época. E aí, o que eu digo a vocês é o seguinte: mesmo que você tenha um sonho, eu fui obrigado, não, eu quis transformar o Sabor da Casa no meu sonho, mas se você tiver um sonho e quer transformar no negócio, é melhor ainda. Só que a gente nunca pode esquecer do principal: planejamento. Tudo que começa planejado, ele não vai terminar planejado. Por quê? Fala aí, o senhor falou. É o senhor mesmo que olhou para trás. Não, porque ele não vai terminar, ele vai continuar. Então, tudo que começa planejado, ele só termina se você quiser. E nesse percurso de planejar as coisas, a gente tem que se entender exatamente o que você falou aí. E nem tudo ele vai rodar 100% do seu planejamento. Vai acontecer algumas coisas nesse percurso que vai te decepcionar, que vai te deixar triste, vai te fazer desistir. E comigo não foi diferente. E aí eu liguei com um amigo meu de infância, e guri, de 8, 9 anos de idade, disse: bicho, eu estou pedindo passeio do exército aqui, estou comprando um galpão. Tu trabalha não sei quantos anos como gerente aí, quero vir para cá, eu dou 50% da minha empresa e a gente toca um negócio junto. Ele disse: rapaz, não dá não. Não dá não, porque eu estou aqui ficando ouvido agora e tal. Enfim, aconteceu uns problemas pessoais com esse cara lá. 2 meses depois esse cara me ligou. E chora, foi. E aí aquela proposta de pé de 50 anos, bora? Estou começando um negócio, 6 meses depois, e aí eu comecei com o eu fazia tudo. Eu fazia bolo, eu fazia mistura, eu fazia faxina, eu fazia entrega, eu vendia, não tinha nem vendedor na época. Todos os pontos que você imaginar aqui dentro do Recife, eu odeio. E aí eu era ligeiro e aí você ficava constrangido. Então eu chegava de manhã com um vendedor e disse: olha, mais rápido que puder, o motorista vai entregar aqui. Aí eu chegava procurando o cara que eu vendi, aí ele não me vê, mas o entregador era eu também. Eu tinha dinheiro para pagar o entregador. Eu vendia, eu cruzava a bola, aquela história, e corria para KPCA. E aí, nessa brincadeira aí, 6 meses depois a gente foi chamado, 8 meses depois a gente foi chamado para abrir uma loja. E todo o planejamento da minha empresa, todo o planejamento do Sabor da Casa, ele foi montado para a gente produzir, terceirizar, e vender para delicatessen, padaria, mercado, supermercado, etc. 8 meses a gente montou uma loja. Onde foi essa loja? Fortaleza, no Ceará. Por que eu não sei, mas Papai do Céu deu a oportunidade e fui lá. Eu juntei os 6 meses de faturamento da minha empresa, foi exatamente o mesmo valor do primeiro mês de faturamento da loja. Eu disse: estou focado no negócio errado. Aliás, eu estou com o negócio certo, atirando no lugar errado. E aí mudei todo o planejamento da empresa e comecei a construir oportunidades para a gente abrir pontos. Aí abri 2 lojas de pessoa, abri uma loja nova. 1 ano e meio, quando eu chamei meu sócio para trabalhar comigo, eu sabia que ele era o cara mais perto do que eu, mas não sabia que era tanto.
E aí eu descobri que realmente ele era mais perto do que eu e eu fui obrigado a acabar a sociedade. E aí a gente acabou, não só a sociedade, mas acabou uma amizade de mais de 20 anos. E aí, não, uns 15 anos, eu estou com 20 agora, estou com 35. E aí, quando a gente sentou para conversar, não tinha nada, nada. Não era tudo não. Eu disse, não. Aqui vai ser do jeito que a gente começou, 50% de ser útil. Eu tinha um carro de passeio, dei para ele, eu tinha a loja de uma pessoa, dei a ele. A loja do Noronha foi a única coisa que ia ficar para mim e para ele. Eu dei para ele e disse, bicho, como é que estava o faturamento da loja? Ele disse, não, a loja declinou, eu fechei e abri a minha marca. Ele já tinha aberto uma concorrência. E aí, pior de tudo, e aí eu entro no pior momento da minha história como empreendedor. E eu acredito que todo mundo que quer ou que empreende, ele tem que estar pronto para enfrentar os piores momentos. Porque o melhor empreendedor não é o que pega a empresa e deixa lá em cima, não. É o que suporta o peso quando está lá embaixo. Mas tu tem capacidade técnica, espiritual, moral, para suportar uma empresa quebrando e conseguir levantar ela, vai ser impossível que a empresa não chegue lá em cima. E aí, acabei de dividir com esse cara, só que aquela correria de comercial, de ligar para frente, não sei o quê, eu esqueci de alguns detalhes. Por confiar muito nas pessoas. E a Jamila, ela era financeira na empresa, e ela ficava dizendo, olha, está devendo X, olha, está devendo Y, e eu lá falei, estou vendendo, está devendo. Eu peguei o avião, cheguei aqui. O prédio que eu tinha comprado por 120, que o cara pediu 150, não valia a dívida da empresa tinha. E aí, quando eu comecei a calcular, a gente devia R$329 mil em 2016, e pelo final de 2014. Ou seja, o que fazer? A loja de uma pessoa vai ter dado para ele, o carro de passeio vai ter dado para ele. O carro de entrega da fábrica era um carro, uma parceria que a gente tinha com uns amigos. Só como ele tinha montado uma empresa do mesmo ramo, ele fez a parceria lá e levaram meu carro. Ou seja, o carro era do pessoal. E aí, o camarada que veio trabalhar comigo, eu trouxe para trabalhar comigo no quartel, para ser meu encarregado, ele tinha um carro, ele disse que ia fazer entrega no meu carro. Porque eu nem tinha um carro nem para entregar, ele disse, e ele começou a fazer entrega no carro desse cara. 6 meses, um ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses. A empresa completou 2 anos e 3 meses aproximadamente. Eu esticando aquela corda ali, eu vi que não tinha mais jeito. Setembro de 2017, eu lembro do mês, semana da correta. Setembro de 2017. A loja que eu tinha lá em Fortaleza, ela rodou a licitação, porque o meu contrato era em grande eventual. E eu quero começar a olhar, irmão, os caras me respeitaram muito. Deus, ele construiu o nome do sabor da casa que nem eu sabia que ele ia tão longe e era tão grande. E aí disse, irmão, a licitação vai rodar. Já renovou 1, 2, 3, já estava lá 1 ano e 2 meses. Tem que fazer. E aí, era a licitação presencial. Quando rodar. Quando eu cheguei na licitação, estava lá meu principal concorrente, o cara que tem 60 anos de mercado. Preocupado porque o mercado que ele fechou os olhos, eu fui. E aí, é importante, uma dica para vocês que vão entender, entendam o mercado de vocês. Não tenham medo de concorrência. Entenda o seu mercado. Às vezes o mesmo produto, o cara vende aqui, o cara é o rei do negócio, o rei das coxinhas, ele deixou uma brecha gigante lá do outro lado e tu vai lá, tu vai ser o príncipe das coxinhas. Você só precisa entender o seu mercado. Às vezes a gente está com o negócio certo, atirando no lugar errado. Bom, e aí, quando chega na licitação, o pessoal me chama. Até aí, então, a gente é comigo. Me chama, fui lá, educadamente. A gente tem interesse nessa licitação. E veja aí o que é que você quer. Então, eu estou aprovado no concurso lá e meu interesse é morar lá. Ele disse, mas todo mundo tem um preço. E quanto é que você quer? Eu disse, não tenho interesse em vender, não. Eu acho que eu acho que pode. 20 minutos antes da licitação começar, ele me chama para lá fora. E aí, não é dizer, não, quanto é que você quer? A gente fica a loja, não encarece. E a licitação era para 7 mil, né? Que era o preço que eu pagava. E eles queriam pegar aquele preço. Eu disse, não tenho interesse em vender, não. Com certeza? Absoluto. Então vamos para cá. Eu disse, eu vim para aqui para aquele também. Eu acho que Deus, ele deu esse tamanho por causa disso, cara, não tem medo desse povo. Então o povo era
ricão. E aí, chegou na licitação, eu abri minha proposta lá, 7 mil. Quando abriu a de Cava, chuta, 21. Ou seja, os caras não estavam para me tirar. Eu sabia que 21 mil não tinha como eu pegar. Eu disse, mas também eu preciso ser estrategista. Nem vai dar para mim, nem vai dar para ele. Eu disse, é 22. Aí pegou ele e disse, ei, posso bater? A mulher disse, não, 23. Isso é 24. Aí pegou ele, já começou a ficar preocupado. 25, aí a mulher 26, ele disse, ó, é o seguinte. Aí começou com o preço muito baixo, a gente já passou do triplo do preço. Vocês têm que você continuar? Aí a mulher disse, tem. 27, 28, 29. Quando chegou 29, eu vi que ela tinha uma titubeada aqui, rapaz, esse negócio vai ficar para mim. Eu disse, eu vou repetir ela. Ela disse 29,500, eu disse 29,600. Ela 29,700. Ela disse 29,800, eu disse, Deus te abençoe. Ah, rapaz. Tomaram minha loja, eu fechei em Fortaleza, voltei para Recife. Liguei no gerente, disse, bicho, eu tenho 3 lojas abertas aí, 3 quiosques, tem como é um pontinho aí, eu ficar por aí só para a marca rodar, eles têm. Eu estou lá no embarque, não tinha nada. A marca estava lá e eu não precisei demitir todo mundo. Eu desci para viver aquele meu momento Mefibosete. Aí eu disse, amigo, não tem o que fazer não. A empresa quebrou. Tem muita gente, muita conta para pagar, tem muita gente para demitir. Eu acho que uns 2 funcionários. Eu vou para o mercado de trabalho. Eu tinha recebido umas propostas, né? O pessoal tinha chegado do Haiti, entendi um pouquinho de segurança, me chamaram para ser chefe de segurança de alguma área do Rio Mato, para entrevista. Esse período aí, ele durou aproximadamente uns 6 meses na minha vida. Eu fiquei de um jeito. Eu tenho uns 10 pares de sapato, 10 não, eu tenho uns 15 pares de sapato, mas naquela época eu só tinha um. E o meu sapato teve um furo. Eu vou contar essa história aqui, porque eu sempre. Já ouviu a palestra uma vez? Não? Quem ouviu vai ver que eu sempre repito a história. E aí, esse meu sapato ele era furado. Toda vez que eu entrava na fábrica, o pessoal estava lavando. Por que toda vez? Se eu entrava na fábrica, durante o dia. Mas quando o cara foi embora, o meu sócio foi embora, ele montou uma fábrica muito grande. E ele levou a minha única vendedora que tinha. E ela entrou em todos os pontos de venda da gente, dizendo que era o mesmo produto, que só tinha mudado a marca. Essa é a minha, né, Rodrigo? É. Aí eu pedi, me deixa esse negócio, eu vou cair em cima. E aí ela foi lá, entrou em todos os pontos de vendas, eu perdi a loja do Paraíba, eu perdi a loja de Nova Manhã, perdi a loja de Fortaleza. Então, no meu último mês, o gerente começou a dizer assim, em outubro, perdi essa licitação, eu disse, olha, eu vou esticar o contrato deles para iniciar 2 de dezembro. Então vai ter o mês todo de novembro para faturar e pagar por conta. Mas foi Jesus que usou aquele cara. Amém. E no mês de dezembro, no mês de novembro, foi o mês que eu mais vendi. Eu vendi 114 mil reais. E aí eu voltei super satisfeito, triste, mas satisfeito. E aí quando eu entrei, voltei para a fábrica, pagamos umas contas lá, e aí o senhor me ligou para a entrevista. Fui para a entrevista, chegou lá. Terminou a entrevista, eu desci. Sabe aquele momento, você está vivendo um momento difícil, e tem o dia pior da sua vida, quando você vai ter dia. Quando eu saí da entrevista, cheguei no terra do irmão e encontrei um cara que tinha seguido comigo, mensagem do cão. Esse cara me chamou para fazer concurso no ponto. Eu quero dignidade, eu quero dinheiro, mas aquilo me enriqueceu tanto, porque eu tinha que sair de lá e fazer minha rota. E nos clientes que a gente tinha, eu não fui direto para a fábrica, era 10 horas da manhã. Esse dia eu acho que era uma quinta-feira, não lembro qual foi o mês. E o pessoal da fábrica pegava às 7 e largava às 17. Mas a gente já via aproximadamente um mês, pegando às 7 e largando às 10 da manhã. Porque não tinha o que produzir, porque tinha para quem vender, a loja estava parada. E aí nesse dia, eu cheguei, meu sapato furado, já tinha colocado um pedaço de garrafa perto dele para não molhar mesmo, porque a gente fica com a minha molhada aqui. E aí, deitei lá. E o tapete parecia com esse aqui, uma coisa diferente. O escritório era pequenininho. Eu deitei, eu nunca dormi lá na fábrica, eu nunca deitei. Nesse dia eu cheguei estressado,
E deitei, eram umas 11 horas da manhã, só estava eu e a amiga, estava me esperando. E eu cochilei. Eu acordei com aquela luz. Aí eu acordei, eu fui amigo do celular. Aí eu disse, você não bate uma foto, deixa eu ver. Eu olhei a foto, estava eu deitado e um buraco nos sapatos. Como é que bate uma foto dessa? Qualquer coisa era uma briga, se tivesse terrível. Você está num momento muito delicado, né? Os cabelos começando a ficar brancos, eu estava ficando pré-depressivo. Não conseguia dormir, eu chegava em casa, olhei para o bateu, não conseguia dormir. Pensando que, por exemplo, tu ganhava um salário de R$1.200, um ano e meio depois está tudo devendo 329 mil. E aí, me levantei chateado com ela e sentei com uma única mesinha que tinha, um virou e uma mesa. Essa mesa era de vidro assim. Eu sentei na cadeira, fiz assim na mesa. E aí eu sonhei, eu sonhei. E nesse sonho, eu vi uma luz muito forte. E encontrei Deus no sonho. Uma luz assim. E ele perguntou o que era que eu queria. Eu disse, Deus, se o Senhor me der 1%, todo mundo aqui conhece, né? Quando eu chego no lugar IF, Sebrae, Senac, eu sempre pego o quartel. Se as pessoas conhecem a história de Salomão, mas aqui eu tenho certeza que todo mundo conhece. E eu disse, Deus, se o Senhor me der 1% da sabedoria que o Senhor deu a Salomão, e eu sair desse buraco que eu estou, eu vou contar essa história para todo mundo, onde eu puder. E é o que eu estou fazendo hoje aqui. Amém. Estou trazendo um pouquinho da minha experiência, um pouquinho de sonho e um pouquinho de aprendizado. Lembrando que nada disso aqui chegaria onde chegou. Primeiro, se não fosse a mão de Deus. Segundo, se a gente não tivesse o planejamento. Tampa onde? Aí passou. Eu quero saber o mistério, E aí, naquele dia ali, eu me levantei daquele sonho, pedi o telefone, meu telefone 2 clientes da fábrica, e pedi que ela lembre minha relação com todos os clientes que a gente tinha. Todos os clientes. E o primeiro cliente que eu liguei, ele disse, rapaz, eu ia até ligar para você, seu produto está horrível. Mas vai mais de um mês que eu não atendo esse hoje, não, sua vendedora está vindo aqui. Eu disse, mas ela não trabalha comigo há mais de um mês. Depois ela disse que isso aqui ia mudar de embalagem, que o produto era meu. E aí eu entendi que ela fez aquilo com todos os clientes da gente. E aí eu liguei, naquele dia eu liguei para todos os clientes e tirei pedido naquele dia para 2 semanas de expediente normal. Aleluia. E naquele momento, Deus ele começou a mudar a história dessa da casa. E a minha história de vida, obviamente. Amém. Por quê? Fiz a fábrica voltar ao normal. Liguei para todo mundo que a gente devia. E Itacomi, Goiás, eu queria um representante de vocês aqui para estar dando mal. Quero pagar. E aí eu contei, aconteceu isso. O cara dizia, meu irmão, para tu me chamar aqui, tu é um cabo macho. Eu tenho certeza que tu quer pagar. Eu vou parcelar, e vou liberar um crédito para tu. Eu fiz isso com todos os fornecedores da gente. Uns não aceitaram, infelizmente, e outros aceitaram, estão com a gente até hoje. Dia 1 de julho agora, essa boa casa faz 9 anos. Amém. E a gente já fez coisas que eu nunca imaginei fazer. Principalmente vim de onde eu vim. Mas Deus, ele nos surpreende, né? Então ele nos surpreendeu. E aí, depois daquele dia, eu comecei a fazer a fábrica andar. Essa boa casa dela para andar. E sentei e montei um novo planejamento, agora sem sócio. E entendi aonde eu queria chegar. O que é que eu queria fazer? Eu queria ter uma marca que me representasse e representasse o meu estado. Então, quando eu tive a ideia de vender o projeto do Sabor da Casa, a franquia. E aí, no primeiro mês a gente vendeu 3, a gente vendeu mais, a gente chegou a ter 18 lojas abertas no Brasil antes da pandemia. A gente tinha 18 operações. E aí o número subiu. Eu vim um pouquinho para cá. Para vocês entenderem, vou pular essa parte de visão. Aqui, ó. A gente chegou a ter 626, mais de 626 pontos de vendas na região metropolitana. Né? Tinha 100 e pouco quando aconteceu tudo isso. A gente chegou a ter 113 colaboradores. E essa palestra que antes da pandemia, inclusive ele deu um clique em mim para atualizar. Eu pedi para o cara atualizar, mas não deu tempo. Mas eu sempre falo que está desatualizado e eu vou ministrar com ele
aí, essa aqui seria o nível contínuo nosso, né? O que a gente produzia normalmente, mas a gente já chegou a produzir em um dia 2 toneladas de bolo. E passamos, eu acho que um mês produzindo 2 toneladas de bolo no dia. A gente chegou a ter 18 operações a nível Brasil. E aqui foi algumas matérias que saíram falando da fábrica, falando de mim, tá aqui. Ex-vendedor de quentinha, supera, enfim. Eles contam muito história, não é do jeito que eles estão falando, mas eles contam. Aqui sou eu ainda nas Forças Armadas, está um pouquinho embaçada ali a imagem. Sou eu voltando do Haiti, inclusive, meu último dia lá. E aqui, todos os jornais e toda a gente televisiva aqui do nosso regional e nacional. Isso aí, inclusive, agora recentemente saiu uma matéria falando do Sabor da Casa, saiu no jornal hoje, a nível nacional. E no mesmo dia repetido no NR. Aqui são alguns pontos de vendas nossos, né? Que é Porto de Galinhas, e aqui vários aeroportos, Natal, Paraíba, Fortaleza, enfim. Aqui são alguns parceiros nossos, foi um dos que eu falei para vocês, que é a Colombiana, que é lá de Goiás, e que aceitou a minha proposta na época, e a gente é parceiro até hoje. Depois que eu consegui tirar a fábrica do buraco que ela estava, eu precisava brigar, ou melhor, desatar o meu concorrente. O cara tem 60 anos de mercado, hoje tem 70 e poucos anos. O cara tem 60 e poucos anos de mercado e eu era um bebê, 2 anos. E aí foi quando eu tive a ideia de chamar esses caras aqui para desenvolver um produto lá dentro da fábrica. Eu queria desenvolver um molho do leite ninho. E quem é o dono do leite ninho? Ninguém mais 300 vezes, até eles atenderem. Aquela história de ficar na porta, mas não aprende direitinho. E aí me atenderam, o belo dia, um consultor gastronômico dele foi lá e conseguiu desenvolver o molho direitinho. O molho fez tanto sucesso, a Nestlé me chamou e disse assim: não sei se quer ser o deserto manufacturing da gente. O senhor tem que me dizer o que é isso. Deserto manufacturing, a indústria de sobremesa da Nestlé. Aí eu disse que eu quero, só não tem dinheiro para isso. E aí foi quando a gente começou a trabalhar a mudança de fábrica. A gente saiu de um prédio que foi 120 mil, foi para um prédio de 2 milhões e meio. E todo adequado para receber Nestlé. E hoje, quando a Nestlé lança o recheio, ela manda lá para o Sabor da Casa para a gente testar. Hoje a gente tem alpino, bolo de rolo de alpino, bolo de rolo de chá, bolo de rolo de pestinho, bolo de rolo de Nescafé. Acho que tem 8 sabores. Nestlé. E detalhe, o bolo de rolo da gente ele não engorda. Pode deixar com a máquina. Fica 20 anos lá e não engorda. É incrível. E aí o detalhe, né? Eu falo sempre isso. Ah, mas tu usa manteiga, não receita uso, tá bom? Hoje a gente usa inclusive outra marca. Mas o maior detalhe do negócio, além do planejamento, ele não é a receita, não é a forma, aquele segredo, ele não é um segredo da Coca-Cola, da caixa de cassete chaves e tal. Eu acho que eu aprendi que o maior segredo do negócio é como eu conduzo o meu negócio. Com amor, com carinho. Todo dia que eu chegava no Sabor da Casa, eu pedia a Deus que me orientasse. Eu era um menino vindo de uma favela, que não tem condições de carregar 113 colaboradores. E se ele não fosse misericordioso comigo e me desse sabedoria, aquele negócio ali não ia durar 9 meses, mais 9 anos. Então, todos os dias eu aprendo alguma coisa. Hoje eu entendo um pouquinho de contabilidade, administração, direito. O que vocês imaginam, eu sou. Eu só não boto de prata, mas eu sei defender a empresa de um jeito. E aí, abraçamos a parceria com a Nestlé abraçou a gente. Eu preciso desenvolver uma embalagem que me faça diferente do que se tem na rua. E aí foi quando o Marco disse: nunca pensou numa lata? Eu pensei numa lata. A gente já tinha falado disso anos atrás, mas é uma coisa muito distinta. Ele só Fabiano, eu encontrei um fornecedor de lata. Ele disse: lá em São Paulo. Eu agora, eu disse: eu vou lá. Fui lá. César, o nome do cara. Cheguei lá, parecia que conhecia César pequenininho. César foi aviador, eu fui soldado do exército. Então a gente já começou. César com um avião, me chamou para andar no avião dele. Eu falei: César, obrigado. O que eu quero aqui é fazer uma parceria. Se eu vou fazer um contrato com você existente e fidelidade, é a minha palavra e a sua. Aí tanto que ele me mandou depois do meu concorrente um pedido pelo WhatsApp
ele disse, infelizmente eu tenho um contrato. Meu parceiro de Pernambuco não posso te fornecer a lata não. E a gente é um produtor de bolo de rolo que pode te entregar um bolo de rolo na lata. Ele pode entrar em sabor da casa, você vai comprar o seu bolo baratíssimo. Vai, aproveita a É bem caro, viu? Detalhe, vai precisar sair, tem a perreira. Aproveita o cupom da promoção de hoje. Pede lá. Infelizmente, eu não sei. Infelizmente, eu sei que eu não tenho tempo para estar por tempo. Foi a correr. Infelizmente, eu não trouxe hoje. Eu sempre faço um sorteio, também o pastor não trouxe. Brincadeira, não falei para ele. Eu sempre faço sorteio para algumas perguntas que eu faço e as pessoas respondem e acertam. E aí ganha um ponto. Eu vou fazer aqui duas perguntas rapidinho, Rodrigo. Se acertar, passa o endereço para o Rodrigo me passa e eu não entrega lá. Combinado? Combinado. Então, eu já tinha uma marca, sabor da casa, eu já tinha um produto e já tinha uma embalagem. Agora eu já podia vender. E aí eu decidi que toda embalagem que saísse da fábrica, ele ia contar um pedacinho da história do Pernambuco. E aí eu chegava para o meu cliente e dizia, olha, Curitiba, no aeroporto de Curitiba, lá ninguém sabia um cara bolo de rolo. O Samuel que é as coisas de aço vinha de lá. E aí eu disse, faz bolo de rolo? O cara, não, não sei, prova, gostei. Eu disse, amigo, o maior detalhe disso aqui não é o sabor do bolo, não. Lê essa história que tem atrás da lata aí. O cara leu, rapaz, gostei. O senhor não vai estar levando só um alimento para sua casa, não. O senhor vai estar levando um pedaço da história de Pernambuco para sua casa. Pode levar que isso é quase um livro. E aí com isso a gente ia, eu passava isso para os vendedores e sempre que inaugurava uma loja nossa, Belém, Maranhão, sempre estava lá. E aí trazia o cliente para perto e tal. E aqui, nessa lata aqui, não sei se vocês já repararam ali, quando a gente passar no centro, a ponte, tá vendo aqui a ponte velha, ela tem esse detalhe aqui, tá sombreado aqui, tá frio. Mas depois quando chegar na casa de quem acertar aí, vocês vão ver. E essa embalagem aqui, essa pergunta é muito fácil, todo mundo vai acertar, entendeu? E aqui essa embalagem é uma embalagem que tem uma vaquinha voando. Alguém conhece essa história? O pessoal entende de Bíblia aqui, agora de história não, né? Como é ali? Exatamente. Arrasou, já ganhou o bolo. Ganhou o bolo. E aí eu contei a história da ponte Maurício de Nassau. A ponte Maurício de Nassau era aquela que ele disse, eu inauguro essa benção, eu faço o boi voar. Ele inaugurou e ainda botou um boi de pano e botou enxiguento para voar, aqui no centro do Recife. E aí, cada embalagem a gente ela conta um pouquinho da história do Pernambuco. Tem um ponto da história do Combogó, não sei se vocês sabem, mas o Combogó é uma invenção recifense. Exatamente por conta do clima da gente que é muito frio, aí botaram para entrar bem, né? E aí, pessoal, a gente já ganhou vários prêmios que está desatualizado, mas vale a pena falar. Ganhamos segundo lugar na revista Veja com BBB, ganhamos o troféu Paixão Cultural do meu Paixão com personalidade, o empreendedor do ano. E aí a gente fala um pouquinho de logística reversa, são coisas que o processo ele vai ensinando a você. Hoje a gente já tem 9 anos, tem muita coisa na fábrica que não era feita, que hoje a gente faz. Por exemplo, isso aqui são bolos que a gente chama de RP, bolo reprovado. E isso a gente jogava por lixo. E aí quando eu trouxe um engenheiro de produção para trabalhar comigo lá na fábrica, eu disse, eu quero que tu me mostre tudo que eu não consigo enxergar dentro dessa empresa. E a primeira coisa que ele me mostrou foi o desperdício. Ou seja, quando a minha produção crescia, o meu desperdício eu acompanhava, não tem como. Só que a gente tem uma margem para isso. E eu estava 3 vezes o tamanho dessa margem. E ele disse, olha, está com problema aqui. Sério. Peguei qual o problema, eu vou trazer a solução. Ele disse, a gente está perdendo 3 vezes o que era para perder. Sério. Isso foi numa quinta-feira. No sábado de manhã eu fui para a fábrica. Tem um monte de bolo reprovado assim em cima da mesa e fiquei pensando lá, pedindo a orientação dele. E aí eu criei um produto chamado bolo de rolo. Esse produto ele é o segundo produto que mais se vende na fábrica hoje. E a gente zerou o desperdício. É bom, né? E aí, como eu disse a vocês, empreender não tem nada a ver com glamour. Suar a camisa, derramar o suor e para dentro, meter a mão e entender do processo. Imagina se eu não entendesse do meu processo. Eu continuava perdendo. Eu engenheiro de produção, ele entendia. E muita coisa, né? No meu, no caso, ele estava passando números, entendia de números. Eu nunca ia dizer a minha bem, desenvolve uma boa, de ouro. E aí tem que estar dentro do teu sonho, tem que estar dentro do que Deus colocou no teu coração. Isso aqui é um outro produto chamado Tareca de Bolo de Rolo, que ele é feito também com a sobra de bolo de rolo. E isso é uma prospecção que a gente foi feito para 21, só que a gente teve um problema de pandemia, fechando algumas operações. Enfim. E aí, para encerrar,
Veio a pandemia e todas as horas da gente era onde? Aeroporto. O que foi que aconteceu com o aeroporto da pandemia? Fechar e faz. A minha loja aqui do aeroporto do Recife vendia 280 mil no mês. Primeiro mês de pandemia ela vendeu 24 mil. Pagar nem o aluguel. O senhor sabe o que é isso? Sabe o que eu estou falando? E aí meu gerente chega na minha loja, ou chega na minha sala e diz assim, não, pelo amor de Deus, e aí, o que a gente vai fazer? Demitir todo mundo. A gente vai fazer o que a gente começou fazendo, vender bolo na rua. Você manda produzir bolo aí, enche os carros de bolo e vamos para a rua. Tu vai para Maceió vender bolo na rua, eu vou para uma pessoa, ele falou você. E aí a gente criou uma roda aqui dentro de Recife para vender um produto que a gente criou na pandemia, um bolo de ouro chamado Maná. Uma linha de combate, um bolo mais barato. E aí a gente abriu todas essas rodas aqui. A gente já vai ver o portão do Recife, muito cliente, João Pessoa. Inclusive eu conheço praticamente 90% desses clientes aqui. E aí no final de 2 meses a gente entendeu que essa nova operação aqui nos rendeu 75 mil e era o equivalente para não demitir ninguém. Terminou a pandemia, a gente demitiu 0. Hoje a gente enfrenta outros problemas, outras coisas, mas passamos pela pandemia sem precisar demitir ninguém, que era um planejamento meu. Você não quer demitir ninguém na pandemia. Nova Manaus. E aí, pessoal, esse é um pouquinho da experiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito bom. Como eu disse, eu ainda não tenho muito costume com o microfone, não. Por mais que eu rode aqui, eu sempre fico um pouco nervoso, tenho vergonha. Mas é como eu disse, depois dessa experiência com o Sabor da Casa, Deus ele colocou alguns propósitos no meu coração. Eu comecei um projeto social, você conhece esse projeto social. Hoje a gente tem várias empresas que é parceira desse processo, desse projeto. As Unhas Aéreas, Pastelbores, São da Jornada Mineral, Cervejaria e tal, enfim, um monte de empresa que abraça. A gente tem lá na comunidade uma boca de fumo, que a gente acabou com essa boca de fumo. A gente pegou o chefe da boca de fumo, transformou em supervisor de venda, morou lá na Paraíba. A gente pegou aquela galera da boca de fumo, começou a empregar turma. A gente tem dentro desse projeto nosso, as crianças que fazem balé, que a gente ajuda, custeia. A gente tem os jovens que fazem karatê, os jovens que fazem judô, tem futebol, tem vôlei, tem futimesa, tem vocês imaginarem dentro da comunidade de bola na rede. E a comunidade de bola na rede, há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, as pessoas tinham medo de entrar lá, e era muito famosa. Pode pesquisar aí, qual foi o último homicídio que teve bola na rede. Eu sei que mesmo nada tem, mas Deus ele tem que trabalhar lá. Amém. E através de Deus, o Sabor da Casa e do esforço da gente, da nossa equipe, a gente tem avançado com alguns projetos aí, tem ajudado a vida de muitas pessoas. E aí, quem quiser acompanhar a gente no Instagram, da IPR Júnior, no Instagram do Sabor da Casa, quem quiser tirar alguma dúvida, pode chamar no direct, às vezes eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Eu vou até uma hora da manhã só respondendo mensagem, mas Deus abençoe você. Obrigado pela oportunidade. Fica à vontade. A paz do Senhor. Berg, você falou nas dificuldades do ensino, na sua dificuldade com a escolaridade, né, no início da sua carreira. Isso afeta muitos jovens, né? Muitos jovens querem parar por isso. Mas durante toda a sua palestra, você é muito assertivo com números. Você tem números, você tem data. Então, quando você comprou lá do carro lá, o macaco hidráulico, você comprou com a visão financeira que ele ia dar mais rendimento lá naquela borracharia. E aí, durante toda a sua palestra, você vem trazendo desde a parte que foi o empreendedorismo, sem nem saber o que você estava empreendendo, né? Como eu falo muito para minha filha, hoje eles conhecem muito rápido o mercado. E aí você veio sempre trazendo números, até que você veio passando pela dificuldade, né? Que foi muito onerente para todo mundo, principalmente você que tinha N locais já abertos, você tem um sonho de abrir e o sonho de fechar um grande pesadelo, principalmente porque pessoas íntegras se preocupam primeiro com os colaboradores. E você sempre muito assertivo em números. Hoje, você conhece os números reais da sua empresa? Conheço. Parabéns. Isso é muito importante. Né? Eu acho que isso é uma grande gama de um empreendedor. Porque aí você vai saber medir o vermelho, né, o azul, fazer essa projeção que você tem desses
boas aí, muito inteligentes, né? Operar sobra, operar resto, o desperdício e transformar em ouro. Só que ele já era 30% do teu desperdício, né? Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. E, pessoal, obrigado pela oportunidade, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Arrasou, tá Estou vendo? tendo mais tempo de vocês e qualquer coisa conta com a gente. Se precisar de você que não vai chamar mais, mas se chamar eu venho. Dá uma salva de palmas para o seu. Então, gente, a gente vai ter um tempo agora de intervalo, de coffee break, e aí a gente pode estender as perguntas. O Berg vai estar aqui. Eu só queria pedir desculpa a você, porque Pinho ele se sentiu mal, teve um problema aqui, precisou ir para o hospital, mas está tudo bem, nós oramos por ele ali, para estar sendo atendido no hospital, por isso que ele não ficou para ter esse tempo aqui com a gente de comunhão, de perguntas. Mas o Berg está disponível para você perguntar aqui no intervalo. Tem alguns produtos dele que ele trouxe para a gente degustar aqui, aproveitar, certo? Então, vamos ter esse intervalo aí, na volta a gente dá continuidade.